Estamos quase a chegar ao final da nossa semana e a nossa lição de hoje é uma lição daquelas que tem trazido mais controvérsia dentro do mundo evangélico. Voltamos ao texto do verso áureo desta semana, onde Paulo diz: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. O que está aqui em causa, muitas vezes para a maior parte das igrejas evangélicas, ou a quase totalidade das igrejas evangélicas, é esta questão da lei, sem as obras da lei. Porque a maior parte das igrejas evangélicas diz que a partir do momento que nós somos justificados pela fé, ou seja, a partir do momento que nós pela fé aceitamos o sacrifício de Jesus por nós, conforme vimos durante a semana, a lei deixa de haver necessidade de nós guardarmos a lei. Mas também, conforme nós vimos já durante esta semana, ou aliás, como nós vamos ver durante esta semana, Jesus não aboliu de maneira nenhuma a lei. Quando Paulo se refere aqui à lei, e isso sim nós já vimos durante esta semana, quando Paulo se refere aqui à lei, ele está-se a referir à lei em termos genéricos. Ou seja, no tempo de Israel havia diversas leis que apontavam, especialmente duas leis que apontavam para a nossa relação com Deus e com a nossa relação com o pecado. A primeira era a lei moral, a lei dos 10 mandamentos. Essa, segundo nós vamos ver, também nunca foi abolida. Agora, aquela que foi abolida, que deixou que deixou de estar em causa, era a lei cerimonial. A lei cerimonial era uma lei que até à vinda de Jesus, até à morte de Jesus, era aquela que indicava aquilo que o pecador tinha que fazer para que ele pudesse ser justificado. Ou seja, ele tinha que ir apresentar o cordeiro, ele tinha que confessar os seus pecados sobre o cordeiro, ele tinha que degolar o cordeiro tinha que ser queimado para que os seus pecados fossem justificados. E o que Paulo está aqui a dizer, sem as obras da lei, ou seja, sem a necessidade do cumprimento dessa lei. Mas agora a lei moral, essa sim, essa nunca deixou de existir. Conforme nós vamos ver aqui alguns textos, em Mateus, no capítulo 19, no versículo 7, o próprio Jesus diz: se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Quais mandamentos? Os mandamentos da lei de Deus. Em Romanos 2,13, Paulo diz: porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Ou seja, somos justificados pela fé, mas temos que continuar a cumprir a lei moral. Por outro lado, Tiago, no capítulo 2, nos versículos 10 e 11, ele realça também isto: porque aquele que disse que não cometerás adultério, também disse: não matarás. Se tu, pois, não cometeres adultério, mas matares, estás feito transgressor da lei. Ou seja, a lei moral continuou a existir. A lei moral não foi abolida de maneira nenhuma. A irmã White diz assim no livro Testemunhos para Ministros: o que é a justificação pela fé? Ela escreve: é a obra de Deus ao lançar a glória do homem no pó e fazer pelo homem aquilo que ele por si mesmo não pode fazer. Se nós fôssemos justificados pela lei, pelo cumprimento da lei, era alguma coisa nossa. E Jesus deixava de ter efeito. O sacrifício de Jesus deixava de ter importância. O que tem importância aqui é o sacrifício de Jesus. Mas, ao aceitarmos o sacrifício de Jesus, temos que aceitar também a sua vontade. E o cumprimento da lei moral, é exatamente a sua vontade. Um abraço e encontramos-nos aqui amanhã para fazermos a recapitulação geral da nossa lição.